Momento Cidadão. Esse canal aqui é a extensão do vídeo aulas de Espiritismo. Eu quis fazer esse canal aqui para não misturar os assuntos. Eu vejo que a gente religioso, a gente tem que começar a se impor mais, porque o mal está tomando conta do nosso país. Ah, quando o bem se afasta, deixa de fazer o que tem que ser feito, o mal toma conta. As pessoas estão desistindo de ir para os centros espíritas, as igrejas, porque elas ficam pensando que por que eu vou orar e se eu oro e as coisas não acontecem, o mal tá tomando conta. Tem um detalhe muito sério que hoje eu tava pensando no Evangelho. É muito citado o cordeiro, a ovelha. Para quem cria ovelha ou já criou, sabe que a ovelha, quando ela algum bicho dá um pega nela, uma mordida, um atropelão, ela se esconde num cantinho e fica esperando a morte. E as pessoas, elas estão nessa vibe aí. Elas estão se atirando para a morte. Elas estão deixando a religião de lado e se embrenhando no mal. E o mal, ele está cooptando as pessoas. Por isso que eu vejo que a gente religioso, a gente tem que começar a se impor mais e ajudar as pessoas além do centro espírita e das igrejas. A gente tem que instruir elas a encontrar melhores lideranças e começar a pedir lideranças melhores na internet, na rua, conversando com nossos parentes. Se não achar as lideranças melhores, a gente tem que começar a procurar entre a gente e estimular os nossos parentes, os nossos amigos a disputar as eleições e ajudar essas pessoas com tudo que ela precisa, entende? Eu vejo que a gente tem que começar a procurar gente que peça e tenha as ideias de votar em todos os comandantes de todas as polícias do Brasil. Polícias militares, polícias civis, PRF, todas as polícias. Votar em todos os comandantes, o alto escalão, para não deixar o nosso país se embrenhar na escuridão. A gente votando, a gente vai deixar melhor as nossas polícias. A gente vai poder dar o tom que a gente quer. Se a gente quer um tom mais agressivo, a gente escolhe aquelas pessoas mais agressivas. Se a gente quer uma coisa mais branda, a gente escolhe as pessoas mais brandas para gerenciar as nossas polícias. Para não deixar como na Venezuela e esses outros países ruins aí pelo planeta aí, que as lideranças querem o mal da população. Aí coloca as forças para lutar contra a população. Isso aí é um absurdo. Eu fico olhando isso aí, eu vejo um absurdo que está acontecendo, entende? Para nós não deixar o nosso país se embrenhar nessa escuridão aí, a gente tem que começar a pedir lideranças que pensem desse jeito e, quando ser empossada, fazer essas ideias
a se transformar em realidade, entende? Como a Venezuela, uma coisa horrível que eles estão fazendo com a população, a Coreia do Norte, o Irã e outros países afora, entende? A gente não pode deixar o nosso país ficar nesse estado. E a gente tem que começar a se impor, estimular as pessoas a encontrar a solução, que protesto não adianta. A gente tem que protestar escolhendo lideranças que vão nos ajudar e fazer de tudo que essa liderança seja empossada, entende? É assim que a gente protesta. E a gente tem que começar a pedir mais esse tipo de pessoas. E eu vejo que nas igrejas eles não querem nos ajudar. Eles não falam nada. Aí nisso aí eles estão estimulando o mal a tomar conta. Porque a gente fica sem liderança. A gente tem que ter lideranças nossas que vão nos ajudar a levar o nosso povo para um lugar melhor, entende? Não adianta ficar só no plano espiritual. A gente tem que lutar no plano espiritual e no plano físico. Se a gente ficar só no plano físico, a gente perde o plano espiritual. Se a gente ficar só no plano espiritual, a gente perde no plano físico. A gente tem que lutar no plano físico e no plano espiritual. E eu vejo os centros espíritas e as igrejas, eles só querem ficar no plano espiritual. E aí a pessoa, eles dão um passe ou oram para a pessoa sai para a rua, o mal toma conta delas, entende? Elas estão sozinhas na rua, sem ninguém. E elas, como não tem ninguém para ensinar e conduzir elas tomam as decisões ruins, porque elas não estão instruídas. E muitas vezes elas até abandonam de fazer o que tem que ser feito por medo e não saber. Aí a pessoa fica dizendo: pô, a política não presta. Não é que a política não presta. As lideranças que estão nos gerenciando não presta. Não é a política que não presta. Entende? Aí as pessoas ficam descrentes, porque elas oram e as coisas não acontecem. Elas estão abandonando a religião, a palavra de Deus. Elas estão abandonando a política, deixando por conta do à toa. Estão abandonando as famílias. Está acontecendo uma desgraça total, porque não tem lideranças, entende? Se elas vê que tem liderança, a coisa é melhor, porque, pô, eu tô orando, o plano espiritual tá atuando, o plano físico tá atuando, a gente tem lideranças, a gente vai para um caminho bom. Aí elas vê que não tem lideranças, o caminho é horrível, elas não têm perspectiva nenhuma de uma vida melhor, elas se atiram, entende? E é super fácil de você ver que as pessoas estão abandonando a religião. Tu pega a tua bicicleta ou sai a caminhar, fica olhando para dentro dos templos, que tu vai ver vazio, tem 1, 2, máximo 5 pessoas dentro da igreja. Tu vai num centro espírita, tu vai ver 5, 6. Aqui esse bairro que eu moro, 30 mil habitantes. Eu passo na frente de quase todas as igrejas, todo dia.
muitas fechadas, e as que estão abertas, 4, 5 pessoas, entende? Isso aí é o começo do que tá por vir, entende? A gente tem que começar a nos impor mais e buscar lideranças melhores, para a gente não entrar totalmente na escuridão. Voltando ao assunto, eu vejo que a gente tem que pedir para as lideranças nossas que a gente quer votar em todos os comandantes de todas as polícias militares, o alto escalão, todos os comandantes do alto escalão da Polícia Civil, da PRF, de todas as polícias, para a gente melhorar a nossa segurança e a gente poder escolher se a gente quer mais forte, se a gente quer mais fraco, a gente poder dar o tom que a gente quer na força nossa, do nosso país, para a gente não ficar à mercê do mal. E escolher essas lideranças, ajudar elas a empossar, pedir na internet, pedir para os nossos parentes, pedir para os nossos amigos e ajudar, quando aparecer essa liderança, a empossar elas, para elas nos ajudar a transformar o nosso país. Momento Cidadão.